Este é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, conversamos sobre aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é o sentido da vida. Foi um dos temas da escola de verão que realizou praticamente uma semana atrás, lá na Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá, uma escola maravilhosa, escola da Sociedade Teosófica, em que os temas principais foram o sentido da vida e a arte de viver. E muita coisa se debateu sobre esse tema lá, muitas reflexões. Nós vamos hoje tentar, eu e Eduardo, refletir mais um pouquinho. Seria muita pretensão pretender esgotar o assunto, né? Seria muita pretensão a gente dizer aqui qual é o sentido da vida. A vida é uma coisa tão vasta, tão ampla, tanto, quant- tanta sofisticação em todos os níveis, né? Desde os átomos, a forma com que eles se combinam, as moléculas, a transmissão de eletricidade e de outros fatores, desde as células, né? Se você for analisar o corpo humano com tanta sofisticação, tanta inteligência, e por aí vai a natureza como um todo, o equilíbrio ecológico, os ciclos da água, o ciclo do carbono, né? Aí você vai para a esfera do macrocosmo, né? As explosões criando galáxias, né? Criando sistemas solares. Você vê que é uma inteligência permeando todas as coisas. E nós, de alguma maneira, estamos inseridos nesse movimento chamado vida, mas temos muito pouca consciência do que ele significa, né? Nós estamos fazendo aqui nessa passagem pelo mundo, qual o sentido dessa existência? Porque, na verdade, a coisa mais inexorável de todas é que isso aqui é uma passagem, né? Essa existência física é uma passagem. E depois, mais importante do que respostas, é a pergunta: qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Tem aqueles que entendem que tudo é fruto do acaso e que após a morte nada existe. As coisas aconteceram ao acaso. E outros entendem que há já uma questão de uma evolução da consciência, uma evolução espiritual, que, a meu ver, é até mais coerente do que o acaso, porque o acaso tão sofisticado, mas tão sofisticado, a meu ver, é algo que não guarda coerência, né? Tanta sofisticação fruto do acaso. Eu acho que faz mais sentido perceber uma inteligência permeando tudo, né? A natureza como um todo, a nós próprios, o corpo humano, enfim. E aí, encontrar o sentido da vida é encontrar, talvez, a sua própria missão, o que você veio fazer aqui, né? Qual a sua melhor contribuição, qual o seu melhor aprendizado. É isso que a gente vai ter que explorar hoje, para tentar, de alguma maneira, ampliar os nossos horizontes, um pouquinho que seja, numa temática tão importante como essa. Talvez a gente não seja capaz, talvez não, com certeza não seremos capazes de abraçar o sentido da vida na sua dimensão mais ampla, né? Os propósitos essenciais da existência do próprio universo. Mas se a gente conseguir, nessa reflexão, olhar para nós mesmos e perguntarmos o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, né? Que direção que nós vamos dar a essa nossa existência. Talvez isso seja bom e benéfico
para ampliar a nossa própria compreensão. E aí, Eduardo, a partir desse pequeno start, vamos bater esse ping-pong aí e eu te pergunto, qual é o sentido da vida? Pois é, se nós tivéssemos a resposta, estava tudo resolvido, né? Mas o belo da vida é que o que importa mais são as perguntas e não as respostas. Então, uma pergunta como essa, eu acho que é uma pergunta que nós temos que carregar ao longo de toda a vida e não nos satisfazermos com uma única resposta. O próprio ato de viver, de tentar perceber o que está acontecendo conosco, e aprender de tudo que a vida está nos trazendo, com experiências, e daí nos transformarmos, nos promovermos aquilo que o Krishnamurti fala, né, uma revolução interior, é algo extremamente significativo. E é interessante quando você fala em sentido da vida, a palavra sentido é sinônimo de direção, não é? Quer dizer, que sentido você está indo? Que direção você está indo? Não é? Então, existe também essa interpretação de sentido como tendo um norte, tendo uma percepção de não só de onde nós viemos, mas o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Eu acho que isso aí é um questionamento de uma importância tão grande, porque se nós acharmos que a nossa vida não tem sentido, então ela perde completamente o seu significado, né? Eu não lembro qual foi o autor que falou que, não, isso aí está no livro, naquele livro Alice no País das Maravilhas, né? Que eu acho que aquele gato, né, que desaparece, ele pergunta para Alice, onde é que você está indo? Aí ela fala, não sei. Aí ele responde, se você não sabe onde você está indo, qualquer lugar que você vá dá no mesmo. Então, eu acho que nós podemos comentar, Marcos, que a maioria das pessoas não sabe para onde está indo, não sabe por que está aqui nessa vida, não sabe por que está vivendo, se tem significado todo o sofrimento que nós somos submetidos, todos esses desafios que muitas vezes são muito complicados, as perdas e essas as dificuldades de relacionamento. Então, são tantas questões que nos assolam, tantos desafios. Se a pessoa achar que não existe nenhum caminho a seguir, que não existe nenhuma resposta, não existe nenhum sentido, né? Não só como significado, mas como direção, a vida fica vazia. E eu acho que a, o estado de depressão, o estado de aquele sentimento, né, que traz as pessoas para baixo muitas vezes, é que elas não veem perspectiva, não veem significado no que está acontecendo. Falta aquela é uma percepção de que a vida tem uma razão de ser. Isso ninguém pode provar para ninguém. Todos nós temos que perceber que a vida tem um significado, seja lá a maneira como nós venhamos a defini-lo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que sentir no coração, que nós não estamos aqui por acaso, que nada acontece por acaso. Nós não conseguimos explicar o porquê nós estamos aqui, porque as condições da nossa vida são como elas são, porque o nosso karma é assim, mas nós temos que começar a tentar observar e entender. O Krishnamurti fala uma coisa que eu acho muito relevante. Ele diz que se você não estiver atento e não perceber as verdades, né? Se não estiver aberto para o aprendizado e percebendo o que a vida está buscando te mostrar, se você estiver indiferente a tudo que acontece, você não só está prejudicando a si mesmo, mas você está plantando um veneno que tende a se difundir. Olha que afirmação interessante essa, né? Que o ato de inação
o ato de não percepção de não sintonia com os movimentos da vida gera estagnação e gera venenos que se espalham e contagiam outras pessoas. Então, você vê a questão da responsabilidade que cada um tem de estar atento, de estar aberto, de estar cooperativo, mesmo que nós não saibamos definir que nós temos que fazer, não saibamos exatamente como descrever esse sentido da vida, mas ele existe, não é, Marcos? Edu, como bem você colocou, a pergunta aí é muito mais importante do que a resposta. Porque essa tem que ser uma pergunta permanente, que a gente deve estar sempre com ela, né? Porque na medida em que a gente adota uma resposta, a gente fica condicionado a essa resposta, a gente vai ficar limitado a essa resposta. E a vida é uma coisa tão vasta, que qualquer limitação, ela vai ser um bloqueio à expressão da própria vida, né? Então, realmente, a pergunta é que é o essencial. Quem ficar com essa pergunta sempre, vão estar sempre vindo à mente sacadas, percepções, né? E quem se contenta com respostas, vive bitolado nesses padrões mentais que às vezes a própria pessoa constrói, né? Você tocou nesse ponto que tem a ver com a ignorância existencial, né? Nós, seres humanos, temos um intelecto brilhante para tudo, para explicar tudo, para justificar, para construir coisas, para desenvolver tecnologia, até para fazer bomba atômica, né? Tanta tecnologia fruto de uma mente brilhante. Mas se você perguntar assim, onde nós estávamos, cada um de nós, há 100 anos atrás? Onde nós estaremos daqui a 100 anos? Não sabemos, porque nós estamos identificados com o corpo, que é algo passageiro, né? Então, esse corpo não existia há 100 anos atrás, provavelmente não estará existindo daqui a 100 anos. Somos nós? Até essa pergunta, quem somos nós? Né? Ela já leva para reflexões muito profundas. Então, assim, nessa ignorância existencial, que nem você falou, as pessoas vão vivendo as suas vidas como aquele homem que está andando carregando um saco pesado, um fardo pesado. E aí você chega para ele e pergunta: para onde o senhor está indo? Ele diz: não sei. E o que é que o senhor está carregando nesse fardo? Não sei. Porque a vida é um fardo. A vida é pesada se ela não é vivida de uma forma plena e feliz. Essa vida de apego, de sofrimento, de ambição desmedida, de busca de prazer e luta para evitar os incômodos e as dores. Essa vida tensionada, ela é um fardo, né? Aí você vai perguntar: o senhor está carregando esse fardo? Não sei. Para onde o senhor está indo? Não sei. Vai dizer: esse cara é um demente. Mas, em termos existenciais, nós somos praticamente dementes. Daí a importância de fazer esse tipo de pergunta, de ficar com esse tipo de pergunta, para que a gente possa sair desse viver ordinário material, esse viver só de interesses, e comece a, talvez, começar a decifrar um pouquinho do mistério da existência. E talvez isso tenha a ver com o propósito da existência. Porque se nós percebermos, a consciência está em tudo. Está nas plantas, está nos animais. Se você olha até os minerais. Ontem lá em Alto Paraíso eu estava vendo umas pedras preciosas, assim, fantásticas, que se formam no centro da Terra, com uma beleza fantástica, né? Você vê que tem consciência ali produzindo aquela beleza toda.
Então, em nós, seres humanos, nós temos consciência também. Mas onde é que está o limite da nossa consciência? Da nossa ignorância existencial. Quer dizer, talvez o nosso propósito aqui, ou o propósito da vida em todos os reinos, seja o progressivo despertar em dimensões cada vez mais amplas da própria consciência. Mas no nosso caso, e já temos esse intelecto brilhante desenvolvido, é decifrar o mistério da existência, ainda que seja um pouquinho que a gente possa. Né? Então, aquela esfinge que a gente viu lá no Egito, aquele corpo de animal com a cabeça de homem. Né? Nós somos animais racionais, mas somos animais, temos as mesmas funções dos animais evoluídos, só que com o intelecto, né? Com a capacidade de pensar, de fazer cálculos, de projetar. E aí a esfinge diz: decifra-me ou devoro-te. Se a gente ficar no nível meramente animal, a vida vai nos engolir, vamos ser devorados por ela. Mas se a É. gente conseguir um pouquinho que seja da compreensão do propósito dela, talvez a gente possa ter uma existência além desse corpo, hein, Edu? O que você acha? Por exemplo, você tocou um ponto que é crucial, né? Nós temos uma inteligência que é característica do ser humano, que o distingue, inclusive, dos animais, não é? Agora, normalmente, as nossas ações, assim, considerando a maioria dos seres humanos, são guiadas apenas pelo pensamento. Ou seja, nós procuramos entender o significado da vida e desenvolver toda uma série de teorias e de fantasias, buscando uma série de coisas, satisfazer os desejos, projetando um futuro que é fictício, porque é tudo projeção do pensamento. Então, aí que o Krishnamurti procura nos alertar para isso, que o pensamento em si ele é incapaz de te trazer uma resposta, porque ele é baseado no passado, ele é baseado nas experiências acumuladas, naquilo que nós cremos como verdadeiro, naquilo que nos disseram, aquilo que está nos livros, enfim, todo um conjunto de conceitos que representa o passado. E o pensamento, como ele é repetitivo, é mecânico, ilimitado, ele nunca vai conseguir decifrar, né, esse enigma que a esfinge representa, porque o pensamento ele não consegue ser novo, ele é repetitivo. Então, nós, enquanto presos nesse eu pensante, né, esse eu limitado, circunscrito a algumas ideias que estão armazenadas na nossa memória, não vai conseguir trazer as respostas que, ou pelo menos as reflexões que nós queremos. Então, a inteligência é algo que o Krishnamurti deixa muito claro que está além do pensamento. É, é uma, é um dom que todo ser humano tem e precisa despertar para essa visão mais ampla da realidade, que não é baseada no pensamento, que surge justamente quando o pensamento está quieto e quando o processo meditativo está em curso. Ou seja, esse abrir-se para uma outra dimensão do ser, em que você recebe os insights, recebe, talvez a gente possa chamar também intuições, que é também uma direção na sua vida, só ocorre quando você está aberto para um campo que transcende o pensamento. Só que raramente nós nos colocamos numa condição em que o pensamento está totalmente quieto e nós estamos prontos para ouvir, como diz o Ravi Ravindra, né? Os sussurros que vêm da outra margem. Né? Tem um livro do Ravi Ravindra que chama exatamente isso, os sussurros da outra margem. Ou seja, enquanto o pensamento está tagarelando, nós não conseguimos ouvir esses sussurros que são muito sutis, né? Pertencem a uma outra dimensão do ser. Nós temos que nos abrir
para essa outra dimensão, silenciando o pensamento, não querendo colocar rédeas, mas deixando o pensamento operar quando ele é necessário, mas no momento que nós estamos nos voltando para essas questões tão fundamentais, né? Por que eu estou aqui? Qual o significado dessa vida? Qual o meu dharma? Qual é a minha vocação? Isso é algo que transcende a capacidade de compreensão do pensamento. Então, nós temos que ter a humildade de dizer: eu não sei, mas eu estou aberto para aprender. Isso que é bonito, né? É a postura do discípulo, que diz que não, eu não sei, mas eu, eu posso, de alguma maneira, receber um insight e esse insight vai me guiar. Naquele livro Luz do Caminho, né, que tem uma passagem muito bonita, né, que diz no campo de batalha você deve se colocar de lado, né, ao largo, e deixar que o guerreiro atue através de você. Esse guerreiro que é a nossa consciência búdica, essa nossa consciência superior, que tem a ver com a inteligência. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Livre, meu amigo Márcio Rezende, conversamos sobre a obra, os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E hoje o tema escolhido é um tema que exige muita reflexão. Qual o sentido da vida? Nós estamos falando em consciência, em inteligência, em um despertar para uma compreensão mais ampla, né? Agora, eu acho que tem um outro aspecto que a gente precisa tentar olhar para ele, que é aquele que tem a ver com aquela palavrinha tão gasta, tão mal utilizada, tão vulgarizada, mas que o Krishnamurti tenta resgatar o sentido essencial dela, chama amor. A consciência ela não se expressa apenas sob a forma de inteligência e sabedoria, até porque amor e sabedoria são duas faces da mesma moeda, né? Eu acho que não existe sabedoria verdadeira sem amor e nem amor sem sabedoria. Então eu vejo que, além dessa compreensão mais ampla, mais profunda do significado da existência, de quem somos nós, muito mais do que as respostas, é aquela convicção íntima de que a vida é muito mais do que o corpo, né? E onde existe consciência além das emoções, além dos pensamentos, como você colocou, além dos pensamentos, existe uma inteligência que opera num nível maior. Eu percebo que a natureza em si expressa amor de infinitas maneiras. Você vê os animais, você vê um filhotinho de qualquer tipo de animal, de qualquer espécie, tem uma formosura, né? Você vê as plantas que do nada elas botam aquelas flores lindas, perfumadas. Você vê toda a beleza da natureza, do equilíbrio ecológico, do mar, dessa de tudo isso que existe na atmosfera, propiciando a vida. Você vê tanto amor presente em tudo, mas nós, seres humanos, porque somos exageradamente intelectuais, o amor que a gente conhece é desejo, é paixão, é prazer, é sexo, é posse. A gente raramente presta o amor na sua pureza maior, que é essa energia criadora, essa energia benéfica, essa energia agregadora, compassiva, né? Essa energia de
de paz e de harmonia, né, que rege as relações, que pode reger as relações. Enfim, eu sinto que expressar o amor está muito longe de ser uma coisa piegas, porque realmente todo mundo fala em amor, quem não fala, né? Mas nós estamos falando de uma força da natureza, de uma energia da natureza, de um, de um poder transformador, que é ao mesmo tempo sabedoria e amor. Então, será que isso não tem a ver com o sentido da nossa existência? O sentido de nós estarmos aqui, de alguma forma, sairmos dessas limitações intelectuais e nos abrirmos para essa torrente, para essa chuva, para essa bênção que é esse amor indistinto, que não fica preso nas preferências. Como é que é, Edu? Será que isso tem a ver com o sentido da vida? O que você acha? E, Marcos, você tocou numa questão que me parece a chave de, do bem viver, é o amor. Eu acho que ninguém pode ser feliz se não conseguir expressar amor na sua vida. Você vê que as pessoas tristes, infelizes, cabisbaixas, deprimidas, são pessoas que não conseguem ver amor, não conseguem perceber o amor e viver esse amor. Eu vejo assim que sempre que você está um pouco negativo, se você se abrir para essa força que é poderosíssima, eu diria que não existe nenhuma força mais poderosa que a força do amor. Sempre que você não está 100% por alguma razão, se você se permitir, se oferecer como um canal do amor divino, eu acho que isso muda completamente a situação. Os problemas são derivados do esquecimento da verdadeira natureza nossa, que na Índia eles dizem que a nossa natureza essencial é Ananda. Ananda é bem-aventurança, e bem-aventurança tem a ver com amor. Só que nós esquecemos que nós somos, na essência do nosso ser, da bem-aventurança que se expressa na Terra através do amor. Quando nós esquecemos que nós somos amor e nós temos a necessidade de expressar esse amor, né? Se nós nos permitirmos e nos oferecermos como canal do amor, nada pode nos perturbar. Isso é uma coisa fantástica, você descobrir que se você ama, você pode fazer o que você quiser, que você está fazendo a coisa certa. Love and do what you like, né? Como dizem alguns instrutores. Né? Se você estiver imbuído dessa vibração de amor, você não precisa decidir nada. Você faz aquilo que tem que ser feito porque vai ser uma obra do amor. Isso é uma coisa tão fantástica, não é, Marcos? Mas por que a gente fala tanto em amor e vivencia tão pouco, né? É bonito falar de amor, é romântico, é belo, mas sentir internamente esse sentido dessa bondade espontânea, essa, esse querer bem sem condições, né? Essa simpatia irrestrita. Como é difícil, Edu, como é difícil. Por quê? Porque o tal do ego, com o pensamento cheio de interesses, bloqueia isso. Bloqueia isso. Então a gente tem que, sem ficar dementes, né? Porque nós não podemos deixar de pensar, a gente precisa do pensamento para tudo que é prático, né? Como a gente pode fazer para tirar o pensamento de cena das relações, para que ele não contamine o amor, para que ele não queira sempre levar vantagem, tirar proveito, vem a mim, né?
Porque é o pensamento que corrompe essa energia pura do amor. É ele que Mas olha só, fala. Marcos, vamos desenvolver o que você está dizendo, que eu acho da maior importância. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que nós não somos capazes de perceber quando o pensamento está ocupando a nossa mente e nos afastando da nossa natureza essencial, que é amor? Será que nós não somos capazes de perceber isso? E aí, na hora que a gente percebe, nós já nos transformamos, como diz o Krishnamurti, e nós nos abrimos novamente. Eu diria assim que existe a natureza essencial, amor. Só que nós esquecemos dessa natureza e nos deixamos levar pelas questões do dia a dia, os problemas, as crises, as vontades. Agora, se nós estivermos atentos, será que a gente não percebe que é possível você olhar o pensamento de fora e não deixar que ele continue nesse ritmo? Você usou a palavra certa. Você usou a palavra percepção. Outro dia eu peguei um vídeo desses do Krishnamurti que o YouTube manda para gente, que ele, na conversa com outra pessoa, não sei se era o David Bom, alguém, ele fala assim: o pensamento é sempre limitado, mas a percepção é ilimitada. Então, o pensamento ele projeta o tempo, ele quer ter certeza no tempo, através do tempo, ele cria o tempo. A percepção é sempre no instante. E quando você percebe o pensamento armando, projetando no tempo, e essa percepção diz: isso não é verdadeiro, ele se desmancha. Então, essa percepção é transformadora. O pensamento não. O pensamento ele até pode ser útil para fazer perguntas, mas as respostas dele são todas limitadas, sem exceção. Né? E o jogo que ele faz com o tempo é aprisionador, porque ele se pega no passado, projeta o futuro e fica se digladiando com o presente através do que ele queria, do que veio do passado, do que ele gostou, do que ele gosta, do que ele tem aversão. E aí ele gera o desejo e a vida é uma luta em cima do desejo, né? Do quer e não quer. Então, essa atitude do pensamento, ela corrompe o amor, ela ofusca, ela bloqueia, igual a nuvem vem e tapa o sol, ela não escurece tudo, mas ela tapa o sol. Né? É Não, isso que só o continua pensamento. lá, só que ele está tapado, né? Exatamente. E é isso que o pensamento faz com a nossa espontaneidade, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade de amar. Né? Ele bloqueia porque ele sempre é baseado no interesse. Quando não é, quando existe uma compaixão e um desejo de servir ao próximo, aí ele é prático, ele é eficiente, ele é maravilhoso, porque ele já é a motivação que está por trás dele já não é egocêntrica. Agora, sem essa coisa maior, esse sentido de afeição profunda, o pensamento sozinho, ele tende a ser separatista, ele tende a se colocar em primeiro lugar, ele tende a ser egoísta. E isso é o que prevalece no mundo inteiro. Por isso o mundo é tão caótico. Né? A gente E precisa por ver isso isso, dentro da gente se a gente quer que o mundo seja melhor. Porque não adianta cobrar de quem está fora. A gente pode agir é na gente. então, e é por isso que Krishnamurti enfatiza muito que o caminho é a meditação. Porque a meditação não é uma prática com uma série de rituais, de procedimentos. Meditação é um estado de consciência, né, em que você percebe que existe esse algo maior. Você percebe a beleza da vida, né? Você se abre para a beleza da vida e permite que essa
essa força maior, essa inspiração, esses insights, essa inteligência se manifeste e opere através da sua mente, né? Aquele negócio que a gente sempre fala no meio teosófico, que a mente ela pode gravitar no sentido do espiritual como no sentido do material. Depende da nossa atenção. Se nossa atenção for voltada apenas para a satisfação de desejos e concretização de buscas materiais, toda a nossa capacidade intelectual vai estar voltada para isso. Mas é possível você ter aquilo que alguns místicos chamam da mente iluminada, aquela mente que se deixa iluminar sem colocar nuvens entre si e a inteligência, a luz divina, né? Isso Edu, depende só de nós. Isso que é bonito, né? Ninguém pode fazer isso por nós e ninguém pode nos ensinar isso. Nós temos que eliminar todo aquele bloqueio, eliminar tudo aquilo que está nos impedindo de sermos nós mesmos. Isso é algo tão fundamental. ao você falar em meditação, a gente volta ao mesmo ponto, porque o Krishnamurti fala assim: a meditação começa onde o pensamento termina. Então a gente chega ao mesmo ponto essencial, né? E na verdade o pensamento termina quando há uma atenção plena. Quando você está totalmente atento, o pensamento está quieto, né? Agora, quando você está desatento, ele está especulando, projetando, imaginando, julgando, classificando, né? Aí isso é a própria desatenção, né? Então, o Krishnamurti ele sempre volta ao ponto de como opera a nossa mente, como ela funciona. Isso me lembra o Tim Boyd, que ele gosta de mencionar uma passagem da Blavatsky, que ele fala, a Blavatsky fala assim, que o ser humano consegue reunir a mais densa matéria ao mais elevado espírito, ligados pela mente. Então você vê, nosso corpo é cheio de minerais, né? Uma água circulando, substâncias físicas circulando pelo nosso corpo, nosso emocional, né? Ao mesmo tempo, o mais elevado espírito, tudo isso, o mais material e o mais espiritual, ligados pela mente. Então a mente é esse espaço interno que é ocupado pelos pensamentos. Mas, na medida em que nós sejamos capazes de compreender esses pensamentos, percebê-los operando, percebê-los de maneira que eles não vão sozinhos, né? Que há uma observação do movimento deles. Nessa observação, parece que esse espaço que é a mente vai se ampliando, vai se alargando, vai se libertando de conceitos, padrões, verdades que nada mais são do que crenças, né? Essa libertação dos condicionamentos é algo que a obra do Krishnamurti marca muito fortemente. Mas para isso a gente tem que estar interessado em observar e compreender o funcionamento da nossa mente, que tem a ver com compreender o tempo, o pensamento inventando o tempo para nos tirar, nos roubar da presença no agora. Eu queria só trazer uma última reflexão, baseada no que nós estamos falando, de que para nós tentarmos, de alguma forma, temos uma percepção do sentido da vida, nós temos que perceber que o pensamento nunca vai ser capaz de nos dar uma resposta. O pensamento, por ser repetitivo, por ser o passado, por ser limitado, ele nunca vai conseguir nos mostrar qual é o significado da vida, porque esse significado é indefinível por palavras ou por qualquer conhecimento. Agora, nós podemos, de certa maneira, dar significado à nossa vida, dar um sentido
para a nossa vida na medida que nós nos abrimos para a nossa natureza superior, nós nos abrimos para a inteligência, para Budi, para aquilo que é a nossa consciência maior. Então, isso que é bonito, que não existe uma resposta livresca, uma resposta intelectual, uma resposta que possa ser transformada em palavras, mas existe uma possibilidade de nós intuirmos, de nós percebermos e que existe esse sentido. E esse sentido vai se fazer presente na nossa vida se nós estivermos atentos, se nós estivermos abertos. Edu, essa tua fala me remeteu a uma fala aqui do próprio Krishnamurti. Eu acho que, em vez de ser só abstratamente do significado da vida, mas o significado da vida em andamento. Aí ele fala assim: a vida é e tem de ser uma série de desafios e respostas. O desafio não acompanha nossos gostos e aversões, nem nossos desejos especiais, assumindo formas diferentes. E se temos a capacidade de responder ao desafio de maneira adequada, completa, direta, desaparece então o problema. Diz ele aqui: feliz é o homem que tem a capacidade de enfrentar a vida de maneira completa, em níveis diferentes e em todas as ocasiões. Fantástico isso, né? Quando a gente age a partir dessa percepção que vem além do pensamento, e não do calculismo e tal. Porque o pensamento ele só gera medo e desejo, medo que são a mesma coisa. Desejo é o que eu quero, medo é o que eu não quero. Se a gente percebe que o pensamento faz essa confusão e age a partir daquela percepção espontânea que vem lá de dentro, né? Aí a gente enfrenta os desafios de maneira completa. E a vida passa a ter uma plenitude, uma graça, uma beleza, um sentido, uma cor que normalmente a gente não vê quando vive baseado só no pensamento. Chegamos ao final do nosso programa, mas o programa não termina aqui, porque nós continuamos investigando, continuamos questionando e descobrindo a cada momento da nossa vida essas grandes verdades. E aqueles que quiserem podem assistir esse e outros programas no canal da Sociedade Teosófica e no canal Suprem da União Planetária, onde esses programas estão disponíveis. Até a próxima. Namastê.